Bom, como eu mencionei, né? Vamos iniciar hoje, nosso dia 1º de julho, retomar a leitura da Bíblia do Expositor, desse evangelista que partiu terça-feira para a glória. James Sgort, eu acho o nome dele. Então ele foi um grande evangelista, fez muitas cruzadas, foi o maior evangelista de programa de televisão que alcançou multidões. Ele deixou um legado, deixou a sua Bíblia, eu ganhei. E agora vamos ler juntos, tá bom? A Bíblia é uma Bíblia expositora, dá para você pregar, dá para você evangelizar, que o objetivo maior foi este, para evangelismo, senão ele não teria feito. Vamos iniciar, né? Então esta Bíblia é uma Bíblia muito boa. Bom, vamos convidar o Espírito Santo a estar nesta leitura, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Senhor Deus, levo todo o meu pensamento de quem está sintonizado e conectado nesta live, nesta leitura. Fala conosco, Espírito Santo. Não deixe que nada venha atrapalhar para a nossa edificação, que é o maná do céu, a tua palavra, escondendo nos nossos corações para não pecar contra ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Então, vamos iniciar, tá? Vamos iniciar essa Bíblia do Expositor, um capítulo por dia. Dia 1º de julho, capítulo 1. Dia 2 de julho, capítulo 2. Dia 3 de julho, capítulo 3. Tá bom? É uma Bíblia boa. Então aqui está escrito: o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. Ano 1 depois de Cristo. A genealogia de Jesus Cristo. Como eu disse, era uma Bíblia que expõe. Vamos já descobrir o que ela expõe. Vamos lá? Livro, registro da geração ou linhagem de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o filho de Davi, filho de Abraão, a encarnação, Deus feito homem. Aleluia. Deus desceu do seu trono de glória, se desposou, ou seja, ele deixou de ser Deus na sua glória e veio em carne na pessoa de Cristo por meio de Maria. Foi gerado no ventre. E nasceu e se fez como no princípio. Faça a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. E ele soprou nas narinas o fôlego de vida quando Jesus desceu sobre Jesus o Espírito Santo e encheu ele. Tudo se cumpriu. Do modo que se cumpriu no princípio, se cumpriu em Cristo. Aleluia. Então aqui ele nos dá alguns versículos para expor-nos essa leitura, que está em Isaías. Pega a sua Bíblia e me acompanhe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe e chame aquele crente que se diz bom em tudo, mas que não tem intimidade com a palavra de Deus. Vamos lá, Isaías 7. Tem lá a minha aqui, ó. Vamos acompanhar na leitura aqui. É estudo. É tirar tempo para estudar. Isso aqui é de João Ferreira de Almeida, edição de 1995. Com notas e estudos bíblicos e muitos outros valiosos auxílios, né? Traduzido em português por João Ferreira de Almeida, com referências e algumas variantes. Então, chegando em
Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7, verso 14. Acabamos de ler. A encarnação, Deus feito homem. Isaías capítulo 7, verso 14, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus encarnado em Cristo por meio de Maria, que trouxe ele ao mundo em forma de carne, em forma de semelhança, como no princípio. Passamos a nossa imagem e semelhança. E aqui ele dá outra referência, segundo Samuel. Vamos para segundo Samuel. Abra sua Bíblia e acompanhe. Se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, você não vai conseguir nos acompanhar. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 16. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 16. Que diz assim: Segundo Samuel, capítulo 7, verso 16 a 19. Diz assim, referente à encarnação, Deus feito homem. 16, capítulo 7 de segundo Samuel, verso 16 a 19. Que vai dizer assim: Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová, né? Então já está dando alusão de quem? De Jesus, que o trono dele seria para sempre, e sempre e eternamente, né? Está dando alusão de Cristo neste tempo. E voltamos para Gênesis, capítulo 12. Como a Bíblia ela é extraordinária. E tem gente que está condenando o Antigo Testamento, que não serve mais para pregar. Este tem que prestar muita atenção no que ele está falando, porque pesará o juízo sobre ele. Voltaremos agora para Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Verso de 1 a 3, que diz assim. Gênesis 12, verso de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Olha aí, tá vendo? Deus, a pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, dando alusão à encarnação, Deus feito homem. Todos esses versículos estão referentes a isto. Agora, no capítulo 17 e verso 7 de Gênesis, vamos lá? Capítulo 17, verso 7
de Gênesis. Que diz assim: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Tá vendo aí? Tá vendo? Porque hoje Israel e Irã e os Islã e outros brigam, porque a promessa foi dada para Abraão, para Davi e para filho de Davi, Jesus, e para todos nós que somos salvos por ele. Amém? Agora vamos para Gálatas. Gálatas. Depois de 2 Coríntios, né? Claro. Gálatas. Três 16. Diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Aleluia. Tá vendo aí? Como essa Bíblia ela é extraordinária. Estamos somente no versículo 1, que é de genealogia, a genealogia de Jesus Cristo. E vemos tudo isso. A encarnação de Deus em um homem que foi Cristo. Tá bom? Aprenda. O que Deus faz é verdadeiro. É perfeito. E vamos agora ler este capítulo. Versículo 2. Abraão gerou, ou seja, procriou a Isaac. Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. A Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe não era a mãe verdadeira de Boaz, mas era sua mãe, no sentido de um antepassado na linhagem de Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e a Abias gerou a Asa. E a Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E a Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo em que foram deportados para a Babilônia, aproximadamente no ano 593 a.C., no período do cativeiro de Nabucodonosor. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Salvador, o qual se chama o Cristo, o ungido, o Messias. Aleluia. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14 gerações. E desde que foram levados cativos para a Babilônia até Cristo, 14 gerações.
nações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, comprometida com José, antes que se ajuntasse, antes que se casasse, achou-se ter concebido do Espírito Santo, por decreto do Espírito Santo. Por decreto de quem? Do Espírito Santo. Não foi por decreto do anjo. O anjo veio como mensageiro deixar o recado. Mas quem decretou foi o Espírito Santo. Aleluia. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Ou seja, ele quis romper o compromisso matrimonial em segredo, só entre eles dois. Mas, pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. E dará ela à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Foi o que lemos no princípio. Isaías, capítulo 7, verso 14. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. Imediatamente seguiu com a cerimônia das bodas, e não a conheceu. Não teve relações conjugais com ela, até que deu à luz seu filho primogênito. E deu a ele o nome de Jesus. Significa o Salvador depois do nascimento de Cristo. José mantinha relações conjugais com Maria, dando ela à luz outros 4 filhos e várias filhas. Mateus 13. Vamos lá. Mateus 13. Acompanhe. Pegue sua Bíblia e acompanhe. Se você não acompanhar, você não vai entender. Mateus 13, versos 55 e 56. Mateus 13, versos 55 e 56. Que diz assim: Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Né? Ou seja, a própria Bíblia confirmando no versículo aqui, o último, que depois que ela teve Jesus, né, primogênito, ela teve ainda outros irmãos e irmãs. Então a leitura da Bíblia do Expositor é isso. Ela expõe o versículo para você ter uma certeza daquilo que você está lendo, para depois pregar com autoridade, com firmeza no que você está falando e crendo com fé, tá bom? Então a gente finaliza aqui neste dia 1º de julho. Vamos para o dia 2 de julho, no 2º capítulo. Até a próxima.